Maria, depois de um dia estressante no trabalho e com muita fome, pensando que ainda teria que chegar em casa, fazer o jantar, alimentar e dar banho nas crianças, ajeitar a casa e colocar roupa para lavar. Era assim todos os dias da semana. De cabeça cheia, estressada e cansada, ela não conseguia nem esperar chegar em casa e já no carro começava a comer algumas besteiras que sempre carregava na bolsa para essas emergências quando precisava se acalmar. Aquele alimento a deixava mais calma, tranquila, era um conforto para ela. E assim ela fazia todos os dias antes de chegar em casa do trabalho. Comia muito, sem ao menos perceber a quantidade. Já estava acima do peso e sentia que estava ficando fora do seu controle. Ela não sabia mais o que fazer, pois a quantidade de comida que ingeria era muito grande, mas comia com tanta voracidade e no piloto automático que nem ao menos percebia essa quantidade que ingeria. Você se identificou com essa história? Ou você conhece alguém que faça como Maria? Eu tenho certeza que sim. Esse comportamento é mais comum do que imaginamos. Um hábito longe de ser saudável, mas que nos acalma e nos deixa por um instante esquecermos todos os nossos problemas. Mas qual é a natureza verdadeira e lógica de ingerirmos alimentos? Deveria ser somente e nada mais quando o nosso corpo precisa de nutrientes, quando sentimos a fome física. A fome física ou a fome fisiológica é o tipo de fome real que ocorre quando o cérebro sinaliza a necessidade de combustível, ou seja, alimento para o corpo. Trata-se de uma resposta ao estômago que está vazio, a diminuição da reserva da gordura ou a baixa de açúcar no sangue. Pode ser considerada a fome mais honesta, pois serve para atender às necessidades básicas para continuar vivendo, para nutrir nosso organismo. Seria ótimo se existisse somente esse tipo de fome, não é verdade? Pois quando a fome é somente física, conseguimos comer somente o necessário para mantermos nosso organismo saudável. É o que acontece com as crianças, por exemplo. Qual é a mãe que nunca ficou angustiada quando seu filho saudável não quer comer? A criança, quando não está doente, é claro, come quando tem fome física. E nós, pais, temos o péssimo hábito de forçar a criança a comer. O que estamos fazendo com essa atitude? Estamos ensinando a criança a comer mesmo sem fome, quando na verdade ela não precisa comer. Você se lembra de ter caído e ralado o joelho quando era criança? Provavelmente seus pais deram um beijinho para sarar e depois ofereceram algo para você comer, de preferência doce. Não aconteceu isso com você? E eles lhe disseram que isso faria diminuir a sua dor. Você acreditou nisso, seu cérebro acreditou nisso e ficou lá, guardado em seu subconsciente. E aí nasceu um mau hábito alimentar: curar a dor com comida. E não é qualquer comida, precisa ser doce, cheio de calorias, para te dar aquela sensação de prazer e fazer a dor sumir. Mas esse é um prazer momentâneo, que depois que passa, faz a dor voltar. Não é exatamente isso que acontece? O problema é que todos nós comemos por motivos que não têm nada a ver com a fome física, que seria a fome real. Comemos porque simplesmente gostamos muito de algum alimento. Comemos quando estamos muito cansados, estressados, ansiosos, tristes, ou porque simplesmente estamos entediados em frente à televisão. Essa forma de nos alimentarmos ocasiona a ingestão de muitas calorias. Calorias a mais, pois sempre que comemos assim, não usamos nossa consciência. Comemos no piloto automático, não pensamos antes de comer. Quem é que nunca comeu uma barra inteira de chocolates sem ao menos perceber? E quando percebeu, já tinha comido tudo. 85 a 95% de nossas ações acontecem por impulso, no automático. Por isso que você sabe exatamente o que fazer na tua dieta. O plano alimentar da nutricionista, por exemplo, é puramente racional. Está lá escrito, é só você seguir. Mas por que você não consegue seguir esse plano? Isso acontece porque usamos mais o nosso inconsciente, o nosso piloto automático, do que a nossa consciência. Esse comer em piloto automático nos faz perder a sensibilidade para notar um mínimo sinal de saciedade. Além de comermos comidas muito calóricas, pois é isso que nosso cérebro mais nos pede pelo alto grau de relaxamento que essas comidas fornecem, nós comemos mais do que para apenas saciar nossa fome. Não sabemos a hora de parar.
Paramos quando já estamos passando mal. Tudo isso acontece em um local lá no centro do cérebro, que se chama sistema límbico. Esse sistema vê nossas necessidades como intercambiáveis, ou seja, qualquer necessidade nossa não satisfeita, qualquer vazio pode ser preenchido pela alimentação. Na linguagem cerebral, sua irritação, tristeza, memórias de infâncias dolorosas são traduzidas em uma mensagem: a necessidade de um provimento adequado de dopamina, serotonina e epinefrina para relaxar. E tudo isso o cérebro consegue através do alimento que ingerimos. As emoções residem no sistema límbico em nosso cérebro. E esse sistema usa esses neurotransmissores para equilibrar seu estado de espírito e manter você confortável. Se você estiver tendo um dia ruim, essa parte do cérebro busca uma forma de fazer com que você se sinta bem. Isso, em geral, é igual a comer para o cérebro. Mas o cérebro só lança mão dessa tática quando já se esgotaram as opções. Se ele não consegue encontrar soluções eficientes para te ajudar, ele não ignora a sua depressão e os seus sentimentos. Então, ele faz você comer comidas de conforto que fornecem os neurotransmissores de relaxamento rapidamente. E normalmente essas comidas que geram esses neurotransmissores de forma rápida são os doces e carboidratos, comidas muito calóricas que te farão engordar. O sistema límbico quer recuperar o equilíbrio para fazer com que você se sinta bem e te pede comida. Com o tempo, isso se transforma em muitos quilos extras. Sabemos também que essas áreas do cérebro que nos pedem comida por prazer são as mesmas áreas que nos conduzem o desejo por drogas, por exemplo, por aquele sapato de grife que você quer comprar ou por uma série do Netflix que você mais gosta. Isso quer dizer que para controlar a sua alimentação, você deve investir tempo e esforço para aumentar o prazer e satisfação em sua vida com experiências saudáveis e não alimentares. Essas outras atividades fornecerão a mesma dopamina que o alimento fornece. E com o lado positivo que não estaremos ingerindo calorias extras para aumentarmos o peso. O cérebro alimentar humano pode ser acionado por milhares de motivos que não têm nada a ver com a nossa necessidade fisiológica de fome. Ao menos que façamos alguma coisa para tratar a verdadeira causa que provoca o desejo de comer mais, o problema de peso se tornará um sofrimento para a vida toda. Nosso cérebro não nasceu assim. Ele foi programado para isso, foi ensinado a se comportar assim. Isso significa que podemos sim mudar essa condição e desprogramar essa disfunção. A fonte de seu peso extra é uma oscilação em seu cérebro e podemos endireitar essa oscilação através de um esforço consciente. Já ouviu falar em neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro, das células nervosas, de se regenerarem e também de formar novas conexões neurais. Hoje, seu cérebro tem o hábito de comer errado, alimento não saudável em grande quantidade. Mas o que são hábitos? Hábitos são ações que repetimos com frequência, conscientemente ou não, como lavar as mãos ou comer um doce depois do almoço. É um comportamento aprendido. Pode ser bom ou ruim, que mantemos de forma automática sem pensar nele. É impossível viver sem hábitos. Eles facilitam o nosso dia a dia e liberam nossa mente para que possamos aprender novas coisas. Poupam nossos neurônios de trabalhar para atividades simples como lavar as mãos. Imagine se você tivesse que pensar na coordenação dos pés, nos pedais do freio, acelerador e embreagem o tempo todo quando você for dirigir. Aquela sensação terrível, de motorista inexperiente toda vez que você fosse dirigir. Sempre no início de um novo aprendizado, algo que não estamos acostumados a fazer, precisamos parar para pensar em cada ação, quando estamos aprendendo a dirigir. Com a repetição desses mesmos padrões de comportamentos, passa a se tornar hábito e fazemos com nosso piloto automático, nosso inconsciente, ou seja, não precisamos mais parar para pensar em cada ação. Segundo pesquisas científicas, um hábito leva de 21 a 60 dias para se instalar em nosso cérebro. Isso acontece também com nossa alimentação. Nós é que treinamos o nosso cérebro para comermos de forma errada e nos pedir comida de forma errada e na hora errada. É por isso que a perda de peso é primordialmente um jogo cerebral. Se você quer mudar o seu corpo, deve começar mudando sua mente, literalmente. Isso é a prova do porquê as dietas que vem fazendo não surtem efeito.
e do porquê também você está há anos sofrendo com o efeito sanfona. Se não passarmos a pensar de forma diferente antes de comer, de nada adianta dieta ou atividade física. Dessa forma, o seu cérebro sempre irá te controlar. Eu gosto de dizer que nosso cérebro é como um cavalo chucro. Ele precisa de comando. E quem deve dar esse comando é você. E como damos comandos? Usando o nosso consciente sempre que necessário, sempre antes de comer repetidamente, até que esse comportamento se torne um hábito. Se você hoje está com excesso de peso, a culpa não é tanto do seu ato de comer, mas sim do seu cérebro, pois é ele que te pede comida. E você vai lá e obedece. Está na hora de você mostrar quem é que manda, quem está no controle. Senão, de nada vai adiantar fazer dieta e tudo continuará como sempre foi. Você passará a vida toda fazendo dieta e lutando contra a balança? Quando se trata de comer, por que abusamos de comportamentos que são contra nossos objetivos? Ou seja, sabemos que precisamos emagrecer, mas mesmo assim comemos o que não devemos. O bom senso não existe. Isso porque quando se trata de comer, existe uma coisa que nos força a comer em excesso e essa coisa é o nosso cérebro. É o cérebro que determina o que você quer comer, o quanto você vai comer e com que frequência você vai comer. Você só obedece. Claro que isso acontece se você não usar sua consciência e mostrar quem é que realmente manda. Mas sabemos que isso raramente acontece. Só acontece se treinarmos nosso cérebro para novos hábitos. Precisamos reestruturar nosso cérebro, ensinando a ele novas conexões neurais. O que precisamos fazer é ressignificar nossos desejos. Se você acha que sua vontade de comer um chocolate só irá embora quando você comer um chocolate, pense mais um pouco. Seu cérebro não está pedindo um chocolate, ele está pedindo prazer, estímulo, fuga, distração. Porque comer o chocolate para satisfazer o desejo, quando você sabe que o cérebro está programado para receber exatamente a mesma quantidade de prazer, de outras ações não calóricas, alimente seu cérebro desses prazeres e ao longo do tempo ele se reprogramará para desejar essas atividades em vez do chocolate. Quanto mais você fornecer um prazer não calórico ao cérebro, quando ele pedir um chocolate, por exemplo, menos você pensará em chocolate e seu hábito não saudável estará dando lugar a um hábito saudável. Se você substituir a vontade de comer um doce hoje por uma caminhada no parque, a vontade de comer amanhã por ler um livro que você goste e no dia seguinte por brincadeiras com seu filho, você pode começar a criar uma nova sequência de respostas a essas vontades. Quanto mais repete a sequência, mais fácil fica fazê-las e mais forte fica esse hábito. E o mais importante, o hábito antigo e não saudável vai ficando cada vez mais fraco. Cada vez que você faz uma escolha saudável, você fortalece os caminhos do cérebro para sentir-se emocionalmente fortalecido, para recusar qualquer alimento que você sabe que não te fará bem. Isso tudo só terá resultados positivos se tiver treino, se praticar repetidamente sempre, antes de comer. Treinando a sua consciência, tudo ficará mais claro e controlado. E a recompensa será maravilhosa.